Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 116ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passemos agora à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 074/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alterar PPA e LDO e abrir no orçamento 2023 crédito especial, indicando como fonte de recursos excesso de arrecadação, na importância de R$ 238.759,55 para a aquisição de uma retroescavadeira. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 074/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 074/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 074/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 074/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 019/2023. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal e tem por objetivo a reestruturação de cargo de agente de endemias, nos termos da Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 019/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Muito obrigado, senhor presidente, o qual cumprimento em nome dos demais vereadores, público presente, servidores da casa, a quem nos acompanha também pela transmissão da nossa Câmara Municipal. Boa noite. A questão aqui da alteração dentro desta lei complementar trata-se da obediência à lei federal para, então, adequação ao futuro concurso público a realizar-se nos próximos meses. Salvo engano, o concurso abre as inscrições em outubro e fecha em novembro, ou abre em setembro e fecha em outubro. Agora, eu não vou aqui precisar, não vou cometer este erro aqui. E eu recebi um e-mail, já que o projeto de lei tem consonância com o concurso público, e aqui eu vou me estender um pouquinho sobre essa questão, também espero ser breve. Eu recebi um e-mail, acho que as demais excelências também receberam um e-mail, de alguns questionamentos sobre outros cargos também a serem alterados, né, por questão de isonomia
de tratamento igual de servidores dentro do mesmo cargo, dentro da mesma função. E o questionamento a qual respondi para a advogada, que eu falei para ela que essa questão não há como a gente eclodir dentro da Câmara Municipal, não é uma matéria exclusiva da Câmara, isso tem que partir da Prefeitura. E ela, a advogada, vem questionando a questão de alguns cargos, solicita experiência e outros cargos de mesma natureza deixa de lado tal requisito. Eu não sei se as demais excelências receberam também esse questionamento por e-mail. E esta pessoa, esta advogada, questionou a própria Prefeitura e a Prefeitura respondeu a mesma que tal tem que ser resolvido com a banca. Ora, esta não é uma resposta digna de um órgão executivo para uma advogada. Como que a banca vai resolver uma questão dessa? Nós estamos aqui, vereador Leandro, vereador Danilo, vereador Joaquim, senhor presidente, vice-presidente, vereador Aristeu, Zé Wilson, vereador Zé Wilson, vereador Antônio, vereadora Suelene. Nós estamos aqui tratando de um projeto de lei de alteração da lei municipal e esse projeto de lei veio da Prefeitura. Agora, ora, se tiver que alterar algum requisito de outros cargos, outras funções, o que tem a ver com a banca examinadora? O que tem a ver com a banca que vai promover o concurso público? Não. É o mesmo caminho que a gente está fazendo aqui agora. É a Prefeitura que tem que enviar para nós aqui analisarmos. Não tem nada a ver com a banca. A banca só vai cumprir aquilo que está no texto da lei. E no texto do edital e no texto do contrato. Eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, eu não compreendo. É uma questão que tem que partir da Prefeitura. Então, responde assim: não, nós não vamos alterar. Pronto, seja franco, seja aberto, seja transparente. Nós não vamos alterar. Agora, vai pedir para a advogada entrar em contato com a banca. Ora, quem é responsável pelas leis do município é o Executivo e o Legislativo. E o Judiciário para julgar as ações quando as leis não são cumpridas ou cumpridas inadequadamente. Ora, então, realmente, o que a advogada pôs, também concordo, quando eu li o edital já havia percebido. Concordo plenamente com o que a advogada vem questionando. E aqui parte desta casa insultar no bom sentido o Executivo Municipal para que possa, pelo menos, alterar. Inclusive, eu relacionei, quando o projeto de lei chegou aqui, eu relacionei a todas as vossas excelências, e eu votei a favor porque não tinha outro caminho naquele momento, porque o cargo, por exemplo, de procurador municipal elevou o nível de vencimento e deixou os outros cargos de ensino superior com registro nos respectivos conselhos com um nível inferior. Isso fere a isonomia, isso fere a Constituição Federal. Então aqui, este projeto de lei complementar vem a obedecer uma lei federal. E aqui nós temos que lembrar também que muitos desses cargos aí precisam de uma reorganização administrativa urgente por parte da Prefeitura. Eu já venho pontuando isso, não é de hoje dentro desta Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Obrigada. Boa noite a todos os vereadores, aos servidores dessa casa, boa noite ao público presente, sejam todos bem-vindos, e boa noite aos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Eu também recebi alguns questionamentos, e eu levei para o Executivo. Até nós estávamos conversando, né, vereador Danilo, sobre um dos cargos lá, né? E realmente, vou até citar aqui sobre o que me procuraram, e eu levei o conhecimento, não obtive resposta. Assistente social. Né? Acho que 3 ou 4 vagas para assistente social. E para um só que pede um ano de como fala, exercício da profissão. 1 ano. Os outros não pedem nada. Aí eu até questionei o porquê, né? Porque eu tenho que dar uma resposta para as pessoas que perguntam. Se eu não sei responder, né? Eu tenho que ir atrás. E não obtive resposta. E também sobre os professores, a vaga é pouca e tem tantos contratados.
né? Também não obtive resposta, né? E eu estou aguardando uma resposta para que eu possa passar para as pessoas, né, essa dúvida também que eu não entendi, nem eles entenderam o porquê, e está no concurso público, né, no edital. Muito obrigada. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 019/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 019/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 019/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 020/2023. O presente projeto tem por objetivo instituir o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, para estimular os contribuintes a efetuarem o pagamento de seus débitos em atraso, com um desconto de até 80% das multas e juros. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 020/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 020/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 020/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 020/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2023. A presente emenda tem por objetivo de reduzir o número de vereadores para a próxima legislatura, de 9 para 7. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2023. Dispõe sobre a redução do número de vereadores na Câmara Municipal de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e seu presidente promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 15 da Lei Orgânica do município de Bueno Brandão passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, a partir do início da próxima legislatura, será composta por 7 vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 22 de junho de 2023, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura e vice-presidente da mesa diretora. José Wilson Domingues, vereador da 19ª Legislatura e vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura, vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preços. Justificativa. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2023, a presente proposta de emenda à Lei Orgânica objetiva, de início, equalizar minimamente o número de vagas legislativas consoante a população buenobrandense. Atualmente, a Câmara Municipal de Bueno Brandão é composta por 9 vereadores e o município possui aproximadamente 11 mil habitantes, resultando em um legislador para cada 1.220 habitantes. No município de Ouro Fino, por exemplo, a população é estimada em 33.800 habitantes
e a Câmara Municipal tem 11 legisladores, resultando em um legislador para cada 3.072 habitantes. A Câmara Municipal de Ouro Fino poderia ter até 13 vereadores. Já o município de Pouso Alegre tem atualmente 15 legisladores e poderia ter 19, resultando que cada parlamentar representa 10.200 habitantes. Outro exemplo ainda mais contundente é o município de Atibaia, em São Paulo, o qual possui uma população estimada de 144 mil habitantes, o que dá direito a ter 19 vereadores. Porém, a Câmara daquele município possui 11 componentes, resultando que cada parlamentar atibaiano representa 13.090 habitantes. Pelo exposto acima, os demais municípios estão com números inferiores de legisladores diante do que os possibilita a Constituição Federal de 88 e demonstram que cada legislador representa um grupo maior de habitantes. Nessa seara, em Bueno Brandão, há plenas condições de adequação, pois 7 vereadores, como proposto, é totalmente viável com a nossa realidade. Outro fator importante é a diminuição do número de vereadores na Câmara Municipal de Bueno Brandão e a economia de dinheiro público, usando como parâmetro o subsídio no ano de 2022, com a revisão geral inflacionária disposta pelo artigo 37 da Constituição Federal de 88, cada vereador receberá R$ 30.436,20 anualmente. No molde apresentado a redução de 2 vagas, o valor referido representaria uma economia aproximada de R$ 244 mil ao longo dos 4 anos da legislatura. No Congresso Nacional, estão em tramitação propostas de emendas à Constituição à redução do número de parlamentares. A PEC 18 de 2019 quer reduzir em 37% o número de deputados federais, estaduais e distritais. Já a PEC 12 de 2019 pretende reduzir o número de senadores eleitos por Estado de 3 para 2. Recentemente, na Itália, aprovou-se redução de 630 para 400 deputados e de 315 para 200 senadores. Fonte Gazeta do Povo. Ademais, a matéria em ênfase não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o quantitativo não se distancia excessivamente do limite máximo de 9, previsto na Constituição. Por fim, a propositura apresentada encontra respaldo legal, citando-se o recurso extraordinário número 881422 do Supremo Tribunal Federal, de 7 de fevereiro de 2018. Sem mais para o momento, despedimos-nos elevando cordiais saudações. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 22 de junho de 2023, 84º da Emancipação Política Administrativa. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Aristeu Brolese Filho, vereador da 19ª Legislatura, primeiro vice-presidente da mesa diretora. José Wilson Domingues, vereador da 19ª Legislatura, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Danila Mâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura, vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço. Em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta proposta de emenda à Lei Orgânica? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Suelene. Boa noite, vereadores, senhores vereadores. Público que nos acompanha aqui, sejam bem-vindos, um prazer tê-los com a gente, os colaboradores da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais, muito boa noite. É sabido por todos nós, todo aquele que tem um pouco de bom senso, que nós temos que viver uma realidade, e a realidade nossa muda constantemente. A realidade, quando a gente tem 10 anos, é uma, quando tem 20, quando tem 50, quando tem 80, e o mundo está em constante mudança, isso é um fato. Hoje, a realidade a qual nós vivemos, o contexto que nós estamos inseridos, é um momento pós-pandemia. E essa pandemia foi uma tragédia enorme, gigantesca,
E as consequências, ela vem aos poucos e está chegando. Temos esse problema de uma guerra na Europa lá que está travando e trazendo consequências seríssimas para o mundo todo na parte da economia. Temos um governo federal que nos dá exemplo negativo de administração no que diz respeito a déficit orçamentário. Uma família, uma prefeitura, um estado, uma nação, pode ser considerada da mesma forma no que diz respeito a quanto ganha e quanto gasta. Qualquer um desses citados, se gastar mais do que ganha, vai ter problemas. Então, hoje, o momento requer uma atenção muito grande no que diz respeito à economia, no que diz respeito a gastar menos. O futuro não é promissor, pode mudar a qualquer momento. Então, eu acredito que, para que nós possamos cobrar outros departamentos, como a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, como o Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é uma das mais caras do Brasil, ou a mais cara, que mais se gasta, né? E cobrar ao governo federal, ou uma futura redução de senadores, redução de deputados. Então, a gente tem que dar o exemplo. Eu acho que nós já tivemos, nós tivemos 11 vereadores no momento que isso fazia parte da realidade, era plausível. Hoje temos nós, vereadores, é um prazer ser um deles aqui, uma alegria. E acredito que o futuro, 7 vereadores, será suficiente para comandar. E acredito que o momento futuro, se a população de Bueno crescer, a economia de Bueno crescer e tudo mudar, com certeza pode voltar a ter 9, pode voltar a ter 11. Eu acho que é tudo mediante a realidade a qual a gente vive, o contexto da realidade. Ou seja, eu acredito que fica muito difícil um político, um vereador, fazer um discurso de redução de gastos se ele não é dar exemplo. Nós somos formadores de opinião. Todo aquele que ocupa um cargo público, um cargo político, ele é um líder, ele é um formador de opinião, por natureza. E tem que dar o exemplo, porque sabemos todos nós que as palavras conduzem, os exemplos arrastam. Então, sou favorável a esse projeto, a minha opinião é mais pela economia, com certeza tem como o Legislativo funcionar muito bem com 7 vereadores e fazer um trabalho que deve ser feito, conforme a lei manda, e no futuro, se houver possibilidade e dinheiro suficiente, a gente volta a ter mais vereadores, a população aumentar, uma realidade diferente da de hoje. Hoje, a atenção tem que ser muito forte no que diz respeito em economia. O final do ano está vindo, o ano que vem, as notícias que a gente vê da agricultura não são boas, da economia, da indústria, a arrecadação de impostos está caindo vertiginosamente. Nós já vimos greve de motorista, de professor, de médico, e nunca vimos até hoje uma greve de prefeituras. 2014 teve uma crise horrível, gigantesca. A Prefeitura de Bueno Brandão, em 2014, tinha aproximadamente 370 e poucos funcionários, e a folha de pagamento passava de 50%. Então, para vocês verem como é que a arrecadação era bem pequena, foi um momento trágico. Teve impeachment do presidente, então, é bem difícil viver uma realidade com dificuldade econômica, e se não tiver a atenção em redução dos gastos, em todos os sentidos. A administração pública não consegue reduzir milhões numa área. Tem que reduzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todo mundo colaborando, todo mundo participando dessa redução dos gastos, para que a conta feche no final do mês, no final do ano. Porque senão não fecha as contas e aí as consequências são seríssimas. Então, eu entendo dessa forma e voto favorável ao projeto e peço aos senhores vereadores que tenham a sensibilidade para, com esse raciocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares aqui. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite ao Jonas, ao Pedro e ao Carlinhos que nos acompanham e aos funcionários da casa. Senhor presidente, eu vou ser curto. Eu tenho pleno conhecimento que o projeto de lei ele está aqui na Câmara desde o dia 26 de junho, mas, como todo bom brasileiro, a gente deixa tudo por última hora. Eu queria solicitar aos nobres pares
pelo menos mais uma semana para a gente ter assim, um estudo maior. Não quero dizer aqui com as minhas palavras que eu sou contra os nobres pares que assinaram, jamais. Eu respeito, né, e saiu do plenário aqui, eu não queria mudar nem um minuto a minha fala, a gente vai dar risada, vai cumprimentar, são nossos amigos, são companheiros, são irmãos, conforme o vereador Marcos citou o nome de cada um aqui, mas eu queria pedir vistas do projeto, tá? Por uma semana, só para a gente ter mais fazer mais umas consultas, e pode ser que eu venha votar a favor também, né? Então, se os nobres vereadores concordarem, eu pediria mais uma semana, por favor. Visto o sobrestamento. O sobrestamento, desculpa, são dois artigos diferentes dentro da nossa lei orgânica. O sobrestamento e o pedido de vista. Eu pedi o sobrestamento. Eu não quero dizer aqui que eu sou contra o projeto, jamais, entendeu? A gente tudo tem que avaliar, pensar, pesar. Eu já conversei bastante com o vereador Danilo, agora ele expôs aqui as ideias dele. É claro que a gente tem que começar pela economia. Isso é fato. Não existe outra saída. Mas também tem o lado político, né? Eu queria que os nobres vereadores entendessem, é só esse momentinho que eu solicito, e futuramente, daqui 2 semanas, o projeto voltará para ser votado, se os nobres pares assim entenderem. Alguma contestação? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, não se trata de contestação. Queria só pedir a palavra antes do senhor votar o pedido Na verdade, não votação. Eu não contesto. Apenas pedir a palavra antes que seja sobrestado o projeto. Por gentileza, a proposta. Pois não. Então, eu encerro a palavra aqui. O nosso presidente passa a palavra a Vossa Excelência. Certo, obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Poder 360 é um... Eu sempre acompanho, tento acompanhar o UOL, Terra, Antagonista, O Tempo, Estado de Minas, Estadão, Paraná, Pesquisas, Terra do Mandu, e assim por diante. Eu sempre, quase todo dia, Itatiaia, TV Minas, eu sempre estou acompanhando as notícias, Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de vez em quando, a LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sempre tento acompanhar as leituras, as notícias, para que eu possa entender melhor sobre a questão que nos aflige, a questão que nos perturba, a questão que muda drasticamente as nossas vidas, ou pontualmente, ou razoavelmente as nossas vidas. E o Poder 360, ele traz uma pesquisa, ela já não é tão recente, mas ela serve, encaixa, embasa perfeitamente a matéria que aqui 5 vereadores já assinaram. E aqui, de antemão, de início, eu parabenizo cada um que assinou esta matéria, porque, no mínimo, é um ato de coragem fazer tal. Parabéns, então, aos 5 que assinaram esta matéria. O levantamento do Paraná Pesquisas aponta, percebam só o tamanho do percentual. E aqui eu não estou falando nem de esfera estadual, estou falando de esfera federal. Levantamento do Paraná Pesquisas aponta que 90,8%, quase 91% dos brasileiros querem a diminuição do número de deputados e senadores. Quase 91% dos brasileiros. Apenas 6,1% não defenderam a redução e 3,1% não souberam ou não quiseram responder. Hoje, o Congresso Nacional é composto por 513 deputados e 81 senadores. Ou foram ouvidas 2.184 pessoas com 16 anos ou mais, ou seja, pessoas aptas a votar. Por meio de telefone, em 170 municípios brasileiros, de 26 estados e do Distrito Federal, ou seja, o Brasil todo. A margem de erro é de aproximadamente 2%, e o nível de confiança é de 95% da pesquisa. Pois bem,
Recentemente, antes das alterações que esta casa aqui aprovou, dos conselhos municipais, estivemos numa reunião com o senhor prefeito e o assessor jurídico de Belo Horizonte. E lá eu dei uma opinião, eu não vou adentrar na opinião, porque senão vou fugir do projeto, da proposta. E eu sou um fiel defensor do cumprimento do regimento, da lei orgânica dentro desta casa, principalmente. E aí o senhor prefeito respondeu na oportunidade que nós não podemos assumir compromissos futuros, porque municípios menores, principalmente pequenos, estão fadados ao fracasso em no máximo 5, 6 anos, principalmente pelo recuo da Receita Pública. Estas foram as palavras do senhor prefeito. Pode ser que algumas aqui foram alteradas, mas, com certeza, o objetivo da fala é o mesmo. E tal situação diverge por outros projetos que aqui chegaram, contestei, mas também não vou adentrar, porque não quero aqui fugir da matéria. Mas, dia 31 de agosto, inclusive a Câmara Municipal, em apoio à questão, fechou as portas por manifestação na redução das receitas públicas. Onde que eu quero chegar com esse entrelaço de palavras? A própria justificativa da proposta de emenda à lei orgânica foi muito feliz. Em torno de R$250 mil de economia em 4 anos. Parece pouco, mas para Bueno Brandão é muito. Porque nós temos uma receita pequena, por exemplo, sem comparativos, por exemplo, com Pouso Alegre. Interessante nesta minha fala, porque o orçamento de Ouro Fino é maior. E tem um número, e não está no número do teto de vereadores. Pouso Alegre não preciso nem aqui comentar. E não tem o número teto de vereadores. Atibaia, então, nem vou falar, estado de São Paulo. Poderia ter 19 vereadores, e tem 11. Vejam só. Atibaia, quase 150 mil habitantes, tem 11. Bueno Brandão, com 11 mil habitantes, tem 9. 250 mil parece pouco, mas dá para comprar 4 veículos novos para rodar aproximadamente por 4 anos para atender a população. Parece pouco, realmente, mas 4 veículos novos para a população, principalmente no atendimento à saúde, é muito. Então, é nesse sentido, principalmente, que a matéria foi posta pelos 5 signatários, pelos 5 edis, pelos 5 vereadores. Nós não estamos aqui legislando em causa própria, até porque, ou contrário a nós, porque é para a próxima legislatura. Até porque não se permite dentro da legislatura. O vereador Danilo foi muito feliz quando ele falou: se nós reclamamos tanto da questão, às vezes, da receita, o legislativo tem que iniciar, então, o seu exemplo. Tem que dar o exemplo. Se nós reclamamos tanto da falta de boa prestação em parte à população buenobrandense, falta isso, falta aquilo, se nós aprovarmos a matéria, a Câmara Municipal não vai faltar. Não irá faltar com o seu dever de mostrar à população a seriedade das coisas. E a seriedade das coisas a gente mostra num tipo de proposta dessa. É assim que a gente faz. Então, eu trouxe a pesquisa aqui só para ver. Quase 91% dos brasileiros querem a redução. E eu estou dentro desses 91%. É muita coisa. O porquê de nós termos 513 deputados. O porquê da gente ter 81 senadores. Eu vou encerrar aqui a minha fala de uma maneira para tentar guardar para as pessoas que nos ouvem. Qualidade não se faz com quantidade. Qualidade se faz com bom trabalho. Representatividade não se faz com quantidade. Representatividade se faz com qualidade e não com quantidade. Obrigado a todos. Mais alguém? Então, o projeto fica sobrestado. Leitura, a proposta de emenda número 002/2023 está sobrestada.
Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 021/2023. O presente projeto tem por objetivo a regulamentação da assistência financeira repassada pela União Federal para o cumprimento da Lei Federal 14.434, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Projeto de lei complementar número 21 de 2023 dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Essa lei regulamenta o valor adicional repassado pela União Federal ao município de Bueno Brandão a título de assistência financeira complementar, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial de enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Artigo 2º. Considera-se piso salarial para os fins desta lei o valor remuneratório dos profissionais, equivalente ao somatório do vencimento básico, VB, e as vantagens pecuniárias de natureza fixa, geral e permanente, FGP, não sendo computadas dessa forma parcelas indenizatórias, vantagens pecuniárias, variáveis, individuais ou transitórias. Artigo 3º. O valor da assistência financeira complementar não altera o vencimento básico dos respectivos servidores. Artigo 4º. A assistência financeira complementar transferida pela União não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias e não será incorporada aos vencimentos ou às remunerações dos profissionais contemplados. Artigo 5º. Compete à União custear, nos termos da Emenda Constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, os valores a título de assistência financeira complementar para atingimento do piso salarial, não sendo repassada essa responsabilidade de forma automática ao município, estando este desobrigado do seu cumprimento em caso de não custeio pela União. Parágrafo único. Fica autorizado o município conceder o pagamento da complementação de valores aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras vinculados à administração municipal para o alcance do piso salarial estipulado, até o limite da assistência financeira complementar transferida pela União. Artigo 6º. O pagamento da diferença salarial a título de complementariedade da União para fins de atingimento do piso não altera o regime jurídico dos respectivos servidores, previsto na Lei Municipal número 562, de 9 de março de 71. Parágrafo único. Permanece inalterada a legislação que fixa a remuneração e o vencimento base dos respectivos servidores nos termos da Lei Municipal número 1590, de 3 de outubro de 2005, e número 1708, de 18 de janeiro de 2008. Artigo 7º. Os valores repassados a título de assistência financeira complementar da União serão destacados no contra-cheque dos profissionais com rubrica específica. Artigo 8º. Caberá ao gestor municipal o repasse dos recursos das entidades privadas sem fins lucrativos e as que participam de forma complementar ao SUS e atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, até o limite da assistência financeira complementar transferida pela União, de acordo com os registros dos estabelecimentos validados pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Esse repasse deve ser realizado pelo gestor em até 30 dias após o Fundo Nacional de Saúde, FNS, efetuar os valores da assistência financeira complementar na conta bancária específica do Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo 2º. As entidades beneficiadas deverão prestar conta da aplicação dos recursos
ao respectivo gestor do município, o que deverá compor o relatório anual da gestão. É RAG. Artigo 9º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar em 1º de maio de 2023. Brandão, 1º de setembro de 2023. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. A presente produção legislativa se faz necessária para adequar e regulamentar o valor adicional repassado pela União Federal a este município, a título de assistência financeira complementar, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional de enfermeiro, do técnico da enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A Lei número 14.434, de 4 de agosto de 2022, contempla todos os profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, com valor de referência, sendo o piso do enfermeiro no valor de R$ 4.750. Para técnico de enfermagem, o valor equivale a 70% do valor de referência, R$ 3.325. E do auxiliar de enfermagem e parteira, 50% do valor de referência, R$ 2.375. Em dezembro de 2022, foi publicada a Emenda Constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022, constitucionalizando o piso salarial instituído em agosto de 2022 pela Lei 14.434, de 2022, e definiu que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal, municípios, entidades filantrópicas e prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de pacientes pelo SUS. Esses recursos federais, destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar, serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva. Previu-se também, na citada emenda constitucional, que as despesas com pessoal decorrente do cumprimento do piso salarial de enfermagem serão contabilizadas para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal da seguinte maneira: 2022, 0%, 2023, 10%, 2024 a 2032, acrescido em 10% a cada ano, até atingir 100%. A seu turno, a portaria GM/MS número 1135, de 16 de agosto de 2023, o Ministério da Saúde estabeleceu os critérios e parâmetros relacionados à transferência de recursos para assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial da enfermagem no exercício de 2023 e seguintes. Porém, ainda existem muitas incertezas a respeito dos valores previstos no anexo da portaria, além da previsão de atualização, processamento e reavaliação mensal das informações dos profissionais contemplados e dos valores a serem transferidos a título de assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial da enfermagem. Necessário prever, através de lei, que o pagamento do valor adicional para fins de atingimento do piso será custeado pela União. Portanto, o município manterá sua tabela salarial da categoria inalterada. Contudo, a diferença entre o valor tabelado e o valor definido na Lei 14.434 de 2022 será custeada pela assistência financeira complementar da União, garantido assim o cumprimento integral da referida lei. Frisa-se que, sendo competência da União custear os valores a título de assistência financeira complementar, para cumprimento da Lei 14.434 de 2022, essa responsabilidade não será repassada automaticamente ao município, em caso de não custeio, por qualquer motivo. A União é a responsável pelo referido custeio, segundo decisão do STF, proferida na ADI 7.222, a responsabilidade de pagar o piso até o limite é da assistência financeira complementar transferida pela União, não existindo tal responsabilidade em caso de inexistência da assistência financeira. Por fim, a presente lei se faz necessária para garantir a segurança jurídica necessária ao cumprimento da Lei nº 14.434 de 2022 e a operacionalização do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiro, mediante a transferência da assistência financeira complementar da União
prevista na emenda constitucional número 127 de 2022. Dessa forma, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do presente projeto de lei complementar em regime de urgência, tendo em vista a importância da matéria. Renovo-me ao senhor presidente e demais membros dessa Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 021/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Como já foi dito aqui muitas vezes, vou repetir hoje e, se Deus quiser, tantas outras, o nosso bem mais precioso é a saúde. Deus, acima de tudo, e a saúde. Nós não fazemos nada sem saúde. Para ter saúde, precisamos de ter um local para que ela seja cuidada, um hospital. Nós temos o Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, que dentro da sua realidade, dentro das suas condições, que todos nós sabemos, ela presta serviço com excelência. Aqui, aproveito o momento para parabenizar, fazer referência a todos os funcionários do Hospital Maternidade que se desdobram para atender a nossa população da melhor maneira possível. Todos estão de parabéns. Tendo um local apropriado para dar o primeiro passo, temos que ter bons médicos, bons profissionais. Temos que ter bons enfermeiros. E aqui vem de encontro uma requisição, um almejo, um desejo de muito tempo. Piso salarial dos enfermeiros. Com certeza o médico tem a sua importância, né, ele tem que decidir o que ser feito, mas a função do enfermeiro é importantíssima tão quanto. E o salário não é condizente. A gente tem essa realidade, tem essa noção da importância dos enfermeiros, né, no acompanhamento, aquilo que ele se propõe a fazer. Uma pessoa acidentada, uma pessoa aí com ferimentos, uma pessoa com todo tipo de problema de saúde, ele está ali expondo, né, o primeiro contato. Sem deixar de fazer menção a todos os demais funcionários, né, da saúde, do hospital, que todos também merecem uma melhora, mas não está no momento hoje. Então, venho aqui dizer que sou favorável ao projeto, parabenizo os enfermeiros pela luta, que não é só nossa aqui de Bom Brandão, é do Brasil todo, e se Deus quiser, vai ser resolvido esse problema. Porém, contudo, eu gostaria de ressaltar aqui, talvez, uma armadilha, um problema seríssimo que o prefeito atual ou os próximos prefeitos podem, né, sofrer no futuro. No artigo 5º, vou falar de maneira mais concisa, compete à União custear valores para atingimento do piso salarial. Bom, então aqui a lei diz que a União vai suprir o valor para atingirmos o piso. Aí, dando sequência, o município está desobrigado do seu cumprimento em caso a União não tenha o custeio desses valores. Aí no parágrafo único, logo a seguir, diz o seguinte: fica autorizado o município a conceder o pagamento da complementação de valores aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, vinculados à administração municipal. Quer dizer, que o município está autorizado. Então, no primeiro momento, pode ser que o governo vai mandar os valores e vai ser pago o piso salarial. Se no futuro faltar pouca coisa, o município vai suprir, está autorizado a suprir, né, esse piso. No futuro faltar muito, ele não vai suprir. Aí vai ter uma complicação danada. Né, um recuo de salário, né, depois de uma crise dessa, no momento que a pessoa já está acostumada com aquele ganho, já tem, o dinheiro já está vinculado, né, já, nos seus gastos, no seu padrão de vida. E aí, se o governo federal não mandar, como está aqui na lei, não custear os valores, e o prefeito também não tiver como suprir, então vai dar um nó, vai ter um problema seríssimo. Então, juntando tudo isso aí. Haja visto que o nosso governo hoje gasta muito mais do que arrecada. As consequências disso é trágica, é terrível. Já houve um déficit de aproximadamente 150 bilhões no ano. Se isso se confirmar,
é um problema muito sério em termos de orçamento no Brasil todo. Então fica aqui, né, os meus parabéns aos enfermeiros por essa conquista, o meu voto favorável e a minha preocupação com esse artigo 5º e no parágrafo único, né, que vai trazer, talvez, no futuro, com grande chance de acontecer, né, um problema seríssimo para o prefeito, porque as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados, elas vivem no município. E elas não estão em contato direto com o presidente, nem com o governador, estão em contato direto com o prefeito. E no momento desse, se a dificuldade econômica for muito forte, o governo federal diminuir o repasse e não mandar a complementação para fazer esse piso salarial dos enfermeiros, a prefeitura não tiver condições, depois de 1 ano, depois de 2 anos, isso sendo realizado, e voltar o salário abaixo, com certeza vai trazer um transtorno terrível. Não sei se os senhores concordam comigo, mas fica aqui a minha observação. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Realmente o projeto ele é um projeto importante, né? Esse piso salarial, mas não assim, no meu entendimento, como veio em alguns artigos aqui, como diz mesmo o colega vereador Danilo, né? Que foi no artigo 5º e no parágrafo único, né? E aqui diz também as entidades filantrópicas, né? Mas já me falaram que o hospital não entra. E se entrar, os enfermeiros, né, serão um valor diferenciado dos municipais, né? Então, assim, eu não acho justo, porque se fala de um piso salarial que é para todos, né, para todos, independente de ser municipal ou estar trabalhando, né, ser mais direta no hospital, por que vai haver essa diferença? É isso que eu não entendi. Por que os enfermeiros, né, com todo respeito a todos eles, que merecem realmente, que é uma prioridade a saúde, e vem desde o enfermeiro, né, até o médico. Então, eu não entendi o porquê que os enfermeiros, né, dos PSFs, do posto, não vão ter o mesmo salário, o mesmo reajuste, o mesmo aumento dos enfermeiros do hospital. Que a gente sabe que o do hospital é um salário bem mais baixo do que os enfermeiros municipais. Então, essa divisão, pelo que diz aqui o projeto, seria para todos os enfermeiros, né, municipais e de entidades filantrópicas, né? Mas não foi isso que me falaram que vai acontecer. Então, eu fico preocupada e entendo como se fosse assim um presente de grego. Você entendeu? Eu dou com uma mão e puxo com as duas. Porque todos deveriam ter um aumento, todos, municipais e hospital, né? E não será assim. Então, realmente, eu sou favorável, né? Porque eu não vou prejudicar jamais a saúde e jamais os enfermeiros. Mas como que ficam os enfermeiros do hospital? Já que o salário deles é bem mais baixo do que os enfermeiros municipais. Sabemos disso, que é bem mais em conta. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. O Brasil tem algumas mazelas. Eu tenho toda a certeza de que a corrupção é a maior das nossas mazelas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas outra mazela que nós temos dentro deste território é a politicagem. E o porquê de tal fala? O piso do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, da parteira, foi instituído no ano de 2022. E o que teve no ano de 2022? Eleição. Vamos conectar os fatos. Há pouco, mencionei a questão do concurso público. E daqui a pouco eu vou fazer um paralelo do técnico de enfermagem a nível municipal, a nível público. Esse tipo de matéria não nasce do legislativo. Esse tipo de matéria nasce do executivo. Mas, para jogar para a galera,
O Brasil tem mais de 2 milhões de profissionais nas áreas que trata a enfermagem, auxiliar, o técnico, a parteira. Isso gera muito voto. For e votar. Teve um nascedouro. Tem um ditado popular que fala que o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Pois bem, aprovar o projeto de lei sem indicar a fonte de receita, instituir o piso das categorias, ludibriaram os profissionais da saúde, que labutaram tanto, principalmente, especialmente na pandemia, passaram maus bocados, né, sem indicar a fonte de receita, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, desrespeitando a Constituição Federal. O governo federal não sancionou. O Congresso Nacional não promulgou. Ficou em banho-maria, porque era inconstitucional a matéria. Mas, como o brasileiro e a boa parte de seus políticos é do jeitinho, fizeram uma emenda constitucional. Colocaram o piso nacional das categorias dentro da Constituição, porque daí pode, porque daí nasceu do Legislativo e é o Legislativo que promulga. Emenda constitucional não precisa do Executivo, é somente do Legislativo. No meio do caminho tentaram arrumar a casa. Faz mais de um ano. E quando Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, ele não revogou os termos da emenda constitucional, ele suspendeu. E aí, um dia cheguei na UBS, em Bueno Brandão, a primeira coisa que os técnicos e os enfermeiros vieram me questionar, onde se viu o Luiz Roberto Barroso, Supremo Tribunal Federal, agir desta forma? Eu falei, deem graças a Deus dele ter agido dessa forma. Mas por quê? Por quê? Olha, vocês seriam enrolados mais um tempo se ele não toma essa decisão. Onde sairia o dinheiro para pagar as categorias? Ele simplesmente suspendeu os efeitos por isso. Iria quebrar as entidades filantrópicas, iria quebrar boa parte dos municípios, iria quebrar boa parte das entidades privadas que prestam serviço de saúde. Ele suspendeu, ele tomou uma decisão liminar monocrática, suspendendo, não revogando, não cassando nada. Ele tomou a decisão correta. E a partir do momento que coloca em banho-maria, como fez o Congresso e o Executivo Federal de início da matéria, aí eles se coçaram para arrumar uma solução, porque começou a haver as cobranças. Aí que a população começou a perceber que o pau tinha nascido torto, que a matéria tinha nascido torta. Tentaram ganhar votos em cima do trabalho dessas pessoas. E agora chega a matéria. Importante, inclusive agora há pouco eu falei que eu leio também, e eu esqueci de falar que eu leio o STF também. E aqui tem a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no plenário virtual definiu que por 8-2, o piso nacional deve ser pago aos trabalhadores do setor público, por estados e municípios, na medida dos repasses federais. É decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso não tem nada a ver com a Assembleia Legislativa. Isso não tem nada a ver com câmaras municipais. Eu estou enfatizando isso para que as pessoas que estão nos ouvindo ou vão nos perguntar, para a gente sair daqui afinado, para poder falar para as pessoas depois. Isso é decisão. Porque, inclusive, a emenda constitucional não deixou clara essa questão. O STF teve que decidir isso. Depois reclamam que o Supremo Tribunal Federal invade competência legislativa. Tem que invadir mesmo, em certos momentos, porque eles fazem cada... Não vou nem complementar aqui, por uma questão de decoro parlamentar. Por voto médio, o tribunal definiu que prevalece a exigência de negociação sindical, presta atenção nisso, coletiva, como requisito procedimental obrigatório, mas que se não houver acordo, o piso deve ser pago conforme o afixado em lei. Ou seja, nas instituições privadas,
tem que ter acordo sindical. O que for acordado pelos sindicatos das categorias vale. Se não houver acordo dentro dos sindicatos, paga-se conforme a lei. É isso. A resposta é essa. Além disso, a aplicação da lei só ocorrerá depois de passar 60 dias da publicação da ata, o que já ocorreu por parte do Supremo. O voto médio foi necessário, uma vez que, em relação ao setor privado, tiveram 3 correntes de pensamentos, 3 teses dentro do Supremo. E pela primeira vez na história do Supremo, houve um voto conjunto. E o interessante é que aqui, Barroso, o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes, o qual eu não sou nem um pouco fã, mas devo respeito por ser um ministro e fazer o quê? No seu voto conjunto, que os novos pisos nacionais que venham a ser aprovados serão considerados inconstitucionais. E agora eu já informo Vossas Excelências, público presente que nos acompanha. O Senado Federal, o Congresso Nacional em si, está trabalhando pelo piso nacional do fonoaudiólogo. E aí, como que vai ficar? De onde vai sair o dinheiro? Por isso que eles já estabeleceram nessa ABI 7222. Mas, para encerrar, senhor presidente, se passar um pouquinho, eu peço a permissão para encerrar aqui. Essa semana passada eu vi também, entidades de saúde e o Senado Federal estão questionando o Supremo Tribunal Federal pela decisão do plenário virtual dos senhores ministros. O Senado apresentou um recurso contra a decisão do STF, que estabeleceu regras para o piso. No recurso chamados os embargos de declaração, o objetivo é esclarecer pontos obscuros e contraditórios da decisão da Corte e mudar o resultado, para que seja restabelecida integralmente a lei que aprovou o piso da categoria. Pois bem, senhores senadores e deputados, ora, vocês aprovaram o piso. O cidadão ou a cidadã que trabalha 20 horas ganharia o integral igualmente àquela ou aquele que trabalha 44 horas. O STF definiu que o piso deve ser pago integralmente para 44 horas semanais. Eu deixo aqui a pergunta e a resposta todos nós já sabemos. É justo um profissional que trabalha 20 horas ganhar o mesmo que aquele que trabalha 44 horas semanais? Outra falha também do Congresso Nacional. Que pague proporcional, como o STF definiu. Então, realmente, concordo que o Supremo Tribunal Federal invade muitas vezes a competência legislativa. Mas, nesse caso também, o Supremo Tribunal Federal fez justificativa, fez jus, porque se na própria lei não fala se o piso conforme a carga horária. Ora, é muito injusto. Fere o princípio do tratamento igual, o princípio da isonomia. Fere, inclusive, o interesse público. Porque qual será o interesse de um profissional que trabalha 44 receber igual a um que trabalha 20? Como que esse cidadão, esse profissional vai atender o cidadão comum? Comum no sentido de que ele não é um profissional da área, que eu quis dizer. Não existe isso. Então, nesse ponto, o Supremo também acertou. Neste caso aqui. Tá bom? Agradeço. Eu vou votar a favor da matéria, claro que eu vou. É uma questão que já vem, né, assolando a todos. Mas fica aqui, se porventura esses embargos de declaração forem aceitos, o negócio vira de pé, ponta cabeça novamente. Obrigado a todos. Mais alguém aqui? Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite novamente ao Novo de Parles, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os senhores presentes aqui, e também agradecemos a presença do Dedelim aqui. Boa noite. Senhor presidente, nobres pares, vereador Danilo, quanto à explanação do vereador Antônio Marcos, foi de suma importância. E aqui o projeto que nós vamos votar, claro que todos vão votar a favor, porque é um dinheiro repassado pela União. E nós sobrevivemos o ano de 2021 e 2022. A gente não sabia o que ia acontecer com a gente, principalmente eu trabalho na saúde e passei muito medo, é claro. A gente chegou a perder até companheiro por causa da pandemia. E nessa pandemia que nunca a gente tinha visto ou vivido,
só relatos dos mais antigos, da peste negra, na Europa, e nós vivemos uma pandemia do Covid-19 aqui no Brasil e no mundo inteiro. E quem que estava à frente desse serviço? Os médicos e os enfermeiros. Nada mais justo ajudar essa categoria merecedora, que além de cuidar da casa, ainda cuida da vida do ser humano. E, pelo que eu li e entendi do projeto, muito bem elaborado, conforme as leis federais, que aquilo não tem nada de estadual, é o município e a União, no seu artigo 7º, né? Os valores repassados a título de assistência financeira complementar da União serão destacados no contra-cheque dos profissionais com rubrica específica. Ele não incorpora o salário. Né? Então, é uma situação difícil, porque, como o vereador Marcos lá explanou, numa decisão do Luiz Roberto Barroso, ele parou todo o processo, aí houve aquele monte de questionamento, mas ninguém falava de onde ia sair o dinheiro. É como se fosse aqui no município, a gente elaborar uma lei sem especificar. O nosso próprio jurídico vai falar, você não pode fazer essa lei, porque você não tem receita, você não tem de onde tirar. Você não pode cobrar imposto para lá, para você ajudar aqui. Essa é a forma. E, só para informar os nossos colegas, concordo novamente com o vereador Antônio Marcos, que foi politicagem muito grossa, quando o Congresso Nacional, a gente não sabe quem votou, eu não acompanhei voto por voto, mas declararam e deixou cair no Brasil inteiro que as enfermeiras iam ganhar 5, 10 mil reais. Todo mundo contente, porque aqui todo mundo tem um amigo, um parente, um conhecido, que é enfermeiro. A gente está lá do lado do Recanto de Santa Luzia, AV, Unidade Básica de Saúde, ESF, hospital. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias por essa categoria existir, enfermagem. Enfermagem. Então, só para passar a título de informação aos nossos pares, e os valores que nós estamos votando hoje aqui, não é para pagar os 3.500 a cada um, depois 50%, depois 70% de cada segmento. O enfermeiro, o técnico, e depois entra pela parteira. Né? Hoje existe na conta R$48 mil para ser repassado aos PSFs e ao Recanto de Santa Luzia. Nesse caso, a unidade básica de saúde, a unidade maternidade de Jesus, vai ficar lá fora. Esse projeto de lei contempla, por enquanto, porque pode vir mais dinheiro, a gente não sabe se é amanhã, depois da manhã, mês que vem. São R$48 mil. O projeto ainda retroage a maio, então será o mês de maio, junho, julho e agosto. Lembrando que o valor total é R$48 mil e já estão incluídos as enfermeiras e técnicos de enfermagem do ESF aqui do Governador e do Recanto de Santa Luzia. Unidade básica de saúde e mais hospital é um outro valor que virá do governo federal, que ele não pagou até agora, né? E nesse momento a gente está só na espera. Então o que nós vamos botar aqui hoje é isso. Tá? Então, eu não quero ser o dono da verdade, se Vossas Excelências quiserem consultar, foi aberta uma conta específica do Fundo Nacional de Saúde, né? FNS, e vai custear esses valores aqui. Isso é um pacto retroativo. É uma conta específica aberta pelo Departamento de Saúde para custear o pagamento desses valores. Certo? Então, ficam também aquelas incertezas, conforme diz aqui na justificativa, porém ainda existe muitas incertezas a respeito dos valores previstos no anexo da portaria, além da previsão de atualização, processamento e reavaliação mensal das informações dos profissionais contemplados e dos valores a serem transferidos
assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial da enfermagem. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 021/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 021/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 021/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 038/2023 do vereador Aristeu Brolese Filho. Requerimento número 038/2023. Senhor presidente, o vereador signatário desta requer que, após a tramitação regimental, seja disponibilizada 2 diárias, valor da diária R$ 700 cada, valor total R$ 1.400, mais valor estimado de R$ 3.600 para locomoção, táxi ou Uber para locomoção em Brasília e passagem aérea de Campinas a Brasília, totalizando o valor estimado de R$ 5.000, para tratar de assuntos sobre deliberação de pagamentos de recursos com o deputado federal José Vitor e com o senador Carlos Viana. Plenário vereador Jorge de Paula, 4 de setembro de 2023. Aristeu Brolese Filho, vereador da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bento Brandão. Em votação em turno único, o requerimento número 038/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 039/2023 do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Requerimento número 039/2023. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo 1 e artigo 206, e inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação do segundo turno do projeto de lei complementar número 021/2023 na reunião ordinária do dia 4 de setembro de 2023. Tal solicitação justifica-se, pois o Executivo Municipal tem até o dia 21 de setembro para realizar o pagamento do FIIs dos referidos servidores. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bento Brandão, aos 4 dias do mês de setembro de 2023, Joaquim Assis dos Santos, vereador da 19ª legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 039/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Só lembrando aos nossos partes, se for votado agora, não pagar, o dinheiro devolvido. Conforme parágrafo do artigo 157 do Regimento Interno, a requerimento de qualquer vereador aprovado por 2/3 dos membros da Câmara, o interstício mínimo poderá ser dispensado, desde que a matéria seja de extrema urgência e relevante interesse público ou durante o recesso parlamentar. Portanto, prosseguindo com os trabalhos e considerando que a leitura do projeto da Lei Complementar número 021/2023 já foi realizada, coloco em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 021/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero aqui abrir uma questão sobre o que explanou o senhor secretário. E, de antemão, eu já quero deixar bem claro que votei em primeiro turno, assim como os demais edis, vou votar em segundo turno favorável também. Mas me surgiu uma curiosidade aqui sobre a questão do pagamento
dos enfermeiros do Recanto Santa Luzia. Né? Concordo plenamente que todos devem receber. E tomara que a União cumpra com a sua obrigação e repasse o quanto antes os 7,3 bilhões de reais, que foi o crédito suplementar aberto para o custeio das despesas a nível nacional. Pois bem, se o município vai pagar os enfermeiros e os técnicos de enfermagem dos SFs e do Recanto Santa Luzia, como pode deixar os enfermeiros e técnicos de enfermagem da UBS de fora? Em primeiro plano. Por quê? O porquê da minha pergunta? Seguinte, tanto o Hospital Maternidade Sr. Bom Jesus, quanto o Recanto Santa Luzia, são entidades privadas. Sem fins lucrativos, é claro. Mas são entidades privadas. Gerida. O Recanto não. O Recanto tem um valor muito menor de participação pública. Mas o hospital tem um valor muito, muito vultuoso em comparação com as demais entidades de participação pública, e entendo que, tanto é que a gente vota sempre a favor. Mas, se a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu acabei de ler, que as entidades privadas, no caso, devem passar por acordo coletivo, como pode acontecer uma questão dessa? Não se trata de contrariedade, trata-se de entendimento. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Não haveria de pagar, então, com os recursos que chegam, em especial, primeiramente, aos servidores municipais, os servidores públicos? Estou lembrando do podcast, por que tal silêncio? Fica o questionamento, a pergunta, eu não entendi, sinceramente. Está certo que o projeto de lei complementar não traz nada disso. A justificativa também não, acabei de reler aqui. Mas, como pode? É claro, aí a legislação, a emenda constitucional fala que entidades privadas que atendam no mínimo 60% pelo SUS. Isso está dentro do texto constitucional. O Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, enquadra-se nessa questão. Bom, entendo que sim, porque, bem dizer, tudo SUS, nosso hospital. Né? Muito pouco particular, muito pouco exame que a gente tem que ir lá pagar particularmente. Mas é uma pergunta interessante, que eu estava aqui durante a leitura dos requerimentos, estava aqui, como diz o bom mineiro, matutando. Né? Isso, os servidores do município devem questionar, perguntar. Mas, mais uma vez, ratificando. Né? Na minha visão, todos devem receber, porque é um piso nacional das categorias. Não é? É nacional. Então, abrange todas as categorias que estão aqui enquadradas. Enfermeiro, o técnico, o auxiliar e a parteira. Senhor vereador, secretário, é importante a gente dizer, e o senhor foi muito feliz no que fez ali a leitura do artigo 7, mas, às vezes os profissionais vão ficar preocupados para uma questão de futura aposentadoria. Essa assistência financeira complementar, ela incorpora os salários. A rúbrica específica, porque é o seguinte, pelo que eu entendi aqui do projeto de lei complementar, mantém-se a base da lei complementar 1590, que é a lei da organização administrativa do Executivo Municipal, e conforme os repasses da União vão entrando, para atingir o valor do piso, aí entra no contra-cheque com uma nomenclatura diferente. Então, nesse caso, trata-se de incorporação, mas vem com uma rúbrica, uma nomenclatura diferente. Porque senão alguns profissionais podem ficar preocupados, porque isso faz diferença na contabilidade posterior, na questão de aposentadoria. É claro que estou aqui, bem dizer, quase que promovendo uma utopia, porque o Brasil, da forma que está indo, daqui a pouco
isso vai ser irrelevante. Mas, no momento, principalmente para a análise das pessoas, isso faz a diferença. Mas, mesmo com todas as dúvidas, meu voto, novamente, é favorável, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Estamos aqui votando um projeto municipal autorizando, né, o pagamento do piso salarial para algumas categorias de enfermeiros, não todas. É um absurdo. Vamos continuar trabalhando para que todos tenham esse reconhecimento, o que puder da nossa ajuda, né, para que isso ocorra. Só que isso nos leva, mais uma vez, a ter consciência de que o Brasil não é para amadores. Isso nos leva a ter certeza que o problema nosso das leis trabalhistas tem que ser revisto urgentemente. O Brasil é um dos países mais caros para se contratar e demitir. E nada é feito para que isso mude. Hoje, em alguns países de primeiro mundo, eu vi, só a título de curiosidade, eu vi relatos de que um pedreiro ganha de 40 a 45 dólares por hora. É pago por hora. É muito barato contratar e demitir, e paga-se por hora. Ou seja, dá R$250 por hora. Aí vem o raciocínio, mas por que alguém paga isso? Porque tem de onde tirar o dinheiro para colocar no lugar de onde saiu. Porque é país rico. Um país rico é composto de cidadãos ricos, o maior número de pessoas ricas. Nós temos que trabalhar para isso, para que todos tenham condições de ter uma remuneração condizente com a sua função. Né? Então, temos que mudar muito aqui para que isso não ocorra. Ou seja, esse projeto vem melhorar, mas ele abre caminho para uma luta que vai longe, para todos os enfermeiros, para todas as demais categorias, como no futuro vai ter, né, fonoaudiólogo, está aí, vai, né, vir na moda, aí vai chegar e todo mundo vai querer, e vai ter que adequar a lei, e vai ter que tirar dinheiro. Então, estamos aqui fazendo o possível, dentro das nossas possibilidades, da nossa competência, uma ajuda, uma melhora para os enfermeiros da nossa cidade, não todos, mas que podemos também lutar para que todos tenham esse reconhecimento. E, para finalizar, deixar aqui, bom, não é um pedido, é uma conscientização para que todos nós pensamos de como é importante a saúde. Pensar que nós vivemos uma pandemia, como o nobre vereador Joaquim, o secretário aqui, que faz parte da saúde, com muito esmero, com muito capricho, e eu conheço ele desde muito tempo trabalhando na saúde, e faz isso muito bem, mas essa pandemia não é a última, não é a primeira, não é a última. Né? Ou seja, nós temos que nos prepararmos para um futuro onde outra pandemia virá. Talvez daqui 100 anos, 200 anos, ninguém sabe. Talvez daqui 2 anos, 5 anos. Nunca se sabe disso. Né? A modernidade está vindo aí, as coisas estão mudando. Então, essa pandemia que passou, ela teve que nos deixar um ensinamento de que não estávamos preparados e que temos que nos preparar, a saúde como um todo, como todos os profissionais, para que no futuro, se porventura vier uma outra, nós tenhamos, né, condições de conviver com ela de uma maneira muito mais eficiente, com muito menos percas, com muita menos dor, com muito menos sofrimento. Né? A vida ensina, muitas vezes pelo amor, muitas vezes pela dor. Ou seja, essa pandemia tem que deixar, no mínimo, essa consciência de que nós temos que zelar pela nossa saúde, temos que zelar por todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham na saúde. E isso eu falo em nome do vereador Joaquim, que faz isso com muito capricho, com muito esmero, com muito carinho. Né? É um componente dos servidores da saúde que traz essa excelência da saúde do Brandão. Então, muito obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero agradecer ao vereador Danilo pelas palavras. E só lembrando aos nobres pares, aos senhores que nos assistem pelas redes sociais, que dia 1º de outubro, agora, mês que vem, eu completo 31 anos só de concursado na prefeitura. E tenho um olerite. E dentro do olerite, além dos salários normais, que eu sou descontado do imposto de renda, mas o INSS, eu tenho profundo conhecimento que, quando meus dias encerrarem no serviço público, eu vou deixar de receber muitos valores que hoje eu recebo, que eles não incorporam no município.
e talvez não incorpora no olerite, nos meus vencimentos, no vencimento de todo cidadão que é funcionário público. E, só para deixar também bem frisado aqui, o departamento jurídico do município, é claro que ele teve um conhecimento muito grande em cima dessa lei que ora nós estamos votando aqui, para trazer ao departamento, à Câmara de Vereadores, ao departamento jurídico também da Câmara, para que ele fosse votado, e com certeza ele é constitucional, ele é legal, ele é uma matéria que está sendo votada no país inteiro, cada um pagando a sua parte que recebeu. E, só para complementar, senhor presidente, nobres pais, todo o departamento jurídico, antes de enviar para o protocolo, ele passa por uma atenção muito grande, porque aqui é um dinheiro que ele não vai incorporar, jamais, como nós estamos fazendo o projeto aqui, jamais no direito. Ele não vai incorporar. Pode ter certeza disso. É um piso salarial e a gente tem que ficar de olho bem aberto, com a orelha também muito atenta, e se não houver o pagamento? Como é que o município de Chiqueiro vai assumir de todas as entidades esses valores? Quebra. Quebra. Nós estamos aqui tratando de economia já faz tempo. E, claro que o legislador tem que olhar com carinho do lado da economia. E eu entendo, e é louvável, todo esse cuidado jurídico que eles tiveram a mandar do jeito que houve aqui no projeto aqui. Então, senhor presidente, nobres partes, claro, também meu voto é favorável, e eu também ainda vou liderar mais ainda, porque não houve um rateio entre todos da enfermagem. Será que a unidade básica de saúde, uma parte da enfermagem não é do município, é do Estado? Não sei. Né? E também o porquê o hospital maternidade não entrou dentro. Eu vou me inteirar e, provavelmente, na próxima reunião, eu repasso aos novos pais. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 021 de 2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 021/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 021/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 074 e os projetos de lei complementar 019, 020, 021 de 2023, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 074 e dos projetos de lei complementar número 019, 020, 021 de 2023. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 074/2023 e os projetos de lei complementar número 019, 020, 021 de 2023. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 074/2023. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 074/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 074/2023, está encerrada a discussão.
Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 074/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2023. Senhores, dispensam a leitura. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020/2023. Senhores, dispensam a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.